Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura do JC de hoje, vamos falar sobre mudanças em alguns procedimentos que, a partir de agora, podem ser realizados em cartórios sem a necessidade de homologação judicial. Para entendermos melhor o que isso significa, vamos conversar com a advogada Janine El-Hawat, que é especialista em direito de família. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bom, Clayton. Agradeço muito o convite, muito honrada de estar aqui nessa casa, o palco, da nossa democracia municipal e também, democratizando informações. Isso é importante, doutora, para a gente também traduzir, para as pessoas o que essa mudança significa, o que isso impacta na prática, na vida das pessoas. Vou citar aqui alguns procedimentos e a senhora pode comentar sobre eles e de como é que isso vai funcionar a partir de agora, E se tem mais algum incluído nessa lista, Inventários, partilhas de bens e divórcios consensuais, E ainda que envolvam herdeiros com menos de 18 anos ou incapazes. São esses, alguns dos procedimentos que podem ser feitos via cartório agora, doutora? Sim, Clayton. Então, essa novidade, esse êxito, essa vitória da advocacia e da sociedade. Ou seja, desde 2007, nós advogados podemos resolver questões dos nossos clientes onde não envolvem litígio, questões relativas a inventário e divórcio nos tabelionatos de notas. Isso, nos proporciona mais celeridade, eficiência e uma entrega mais rápida em relação às necessidades e ao pleito dos nossos clientes. Porém, quando envolvia menores de idade ou incapazes, era imprescindível que esses procedimentos ganhassem o olhar atento do juiz. Então, ainda sobre os olhos, o agasalho do juiz, esses procedimentos deveriam, então, passar pelo judiciário. E aí, esses entraves, o judiciário abarrotado de processos, e aí demandas que não envolviam litígio. Já, o consenso já fazia parte desses procedimentos, ainda precisavam aguardar, por vezes, 1, 2 anos, para uma simples homologação. E isso, emperrava e, enfim, só para ter uma ideia, o nosso judiciário gaúcho, ele tem 10 milhões de processos. 10 milhões? 10 milhões de processos. Então, assim, todos ganham quando há um desafogo aí para o judiciário. Porque os juízes vão poder também, se ater mais a questões litigiosas, com mais afinco, deixando para os tabelionatos de notas, que estão fazendo um trabalho fantástico, com a responsabilidade que os tabeliões têm e com os balizadores normativos, que devem ser observados. São procedimentos complexos, doutora? Inventários, partilha de bens, divórcios muitas vezes, mas quando há esse lado consensual, isso facilita, E não teria porquê, já que tem a validação das duas partes envolvidas, tem uma complexidade ainda maior do que já é o próprio processo, Exatamente, Clayton. Então, olha só, a gente está falando aqui de inventário, e divórcio, quando envolve patrimônio. Essas questões patrimoniais, elas então foram, concedidas, foi ampliada a competência dos tabelionatos, foi ampliada para resolver essas questões em específico. Mas o olhar ainda do Ministério Público se faz necessário. Ou seja, temos aqui um procedimento que não vai ser litigioso, Então, envolvendo questões patrimoniais, porque as existenciais, que se fala aí, em guarda, alimentos, convivência, isso ainda está sob a jurisdição, do tribunal, dos juízes. Isso ainda não coube
aos tabelionatos, né? Existe aí todo um regramento de muita proteção aos incapazes e menores, e isso não é possível. Mas, quando estamos falando de um inventário onde, né, existe aí uma divisão equânime de frações, né, ideais, o tabelião vai observar esses balizadores legais necessários e, após a sua apreciação, essa escritura pública vai ser entregue ao Ministério Público, que também vai dar o seu aval. Então, assim, não é algo que ficou solto, existe, né, critérios e o fiscal da lei, Ministério Público, também chancelando, né, esse procedimento. Quer dizer, né, doutora, isso facilitou em termos de agilidade no processo, né, em termos de resolutibilidade da questão, né, vai junto ao cartório. Porém, entretanto, todavia, né, nós temos também a necessidade premente de um acompanhamento de um advogado nessa situação. É imprescindível sempre, né? O advogado, ele faz a mediação, ele, né, organiza, disponibiliza as possibilidades que já estão, né, balizadas pela lei, mas de forma alguma essa transferência aí de competência aos tabelionatos isenta as partes da necessidade da atuação do advogado nesses casos. Foi uma decisão do Conselho, né, de Justiça, né, doutora? Do Conselho Nacional de Justiça, um pedido do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Era um clamor já dos advogados, né? E indo aí, então, essa validação, essa aprovação, ainda não foi publicado, né? Ainda não foi publicado. Essa decisão veio na terça-feira, essa vitória para advogados e para a sociedade em geral, mas ainda, né, algumas questões vão ser normatizadas, mas de qualquer forma é uma vitória. É isso que eu ia perguntar para a senhora agora, né? Como é que se encaminha isso a partir de agora, né? Se eu tenho uma questão, vou ao cartório, ainda não tá disponível nesse momento, né? Ainda esse tipo não. Não. Então, houve uma aprovação unânime, né, do CNJ. Agora isso vai ser publicado e, né, a gente está falando aqui de uma seara administrativa e de tabelionatos de notas. Então, né, a instituição pertinente vai também implementar algumas regras administrativas para sedimentar efetivamente esse procedimento nos tabelionatos. Mas, né, logo, logo vamos poder utilizar desse novo regramento e vai ser, né, grandioso para todos. A celeridade é algo, né, que buscamos e quando existe consenso, isso facilita muito, né? Então, isso é importante, né, doutor? Porque até como nós temos em alguns segmentos, né, essas câmaras, né, de conciliação, né, de mediação, né, isso assemelha-se do ponto de vista de tendo consenso a gente consegue agilizar o processo, né? Clayton, o consenso é o futuro, né? Eu acho que daqui a um tempo, quando a gente conversar de novo sobre esse tipo de situação, havendo um consenso, né? A autonomia das partes, ela deve ser sempre valorizada, né? A celeridade na resolução das questões. Isso também é um direito fundamental. Tu imagina o quanto a gente, por vezes, aguarda o deferimento, né, uma apreciação de uma petição simples e a situação dos advogados, ela, às vezes, nós nos inquietamos, nós nos angustiamos, mas também sabemos que o judiciário não tem mais braço. A solução, o futuro, né, dessas demandas é a negociação. São as câmaras de negociação,
enfim, né? O consenso ele vai ser, né, a grande vitória de todos. É bom para todos, né? Doutora, em termos de orientação, né, para a população, para quem está nos assistindo, né, tá com uma questão dessas, né, seja de inventário, de partilha de bens, divórcio, tem o consenso ali das partes, uma orientação no sentido, espera um pouquinho até que seja efetivada essa proposta, regulamentada, ou entra já no judiciário para tentar encaminhar? O que faz nesse momento? Não, assim? a gente está aguardando para logo essa publicação, talvez alguns ajustes, né, de normativas, dos tabelionatos, mas eu creio que dá para dar uma aguardada. Essa aguardada inicial vai, né, no final das contas, trazer mais celeridade a todos os envolvidos. A senhora espera uma demanda muito grande a partir de agora, nesse sentido, sim, para o trabalho dos próprios advogados? Olha, o trabalho do meu escritório vai, né, já migrar, graças a Deus, né, para esse tipo de procedimento novo, fugir da burocratização, isso, né, é um alento, né? Então, eu entendo que os tabelionatos vão ter, sim, né, mais trabalho. Entendo que eles têm capacidade e competência para isso. É isso que eu ia lhe perguntar agora, porque tem essa parte do tabelionato, né, doutora? Como é que está pronta? Eu sei que a senhora, evidentemente, não vai falar pelos tabelionatos, né, mas pelo conhecimento que a senhora tem no próprio contato, né, direto, a senhora vê que também desse lado do balcão está preparado para essa demanda que vem pela frente? Eu acredito que sim. Eu trabalho muito com extrajudicial e é uma grande satisfação entregar para o teu cliente em 2 meses, né? Um inventário, 2, 3 meses, um inventário, o divórcio rápido. Todos ganham a satisfação, né, de tu entregar um trabalho bem feito logo e o teu cliente tendo a solução do seu problema. Isso, né? Isso é o que a gente deveria esperar, mas sabemos dos entraves das instituições. Mas eu parabenizo sempre os tabelionatos, adoro trabalhar no extrajudicial e é o que eu digo, é o futuro, é o futuro. Estamos começando a passos lentos, mas eu tenho certeza que, né, esses sinais são positivos para aquilo que a gente quer. Que bom. E isso, né, doutora, por exemplo, eu me atendo um pouco mais no inventário aqui, né, porque tive casos recentes, assim, e a gente sabe o quanto é complexo esse processo, né? A resolução dele no tabelionato, evidente, ela vai ser mais rápida, né, nesse sentido, mas isso não tem influência sobre todo o processo que a pessoa, a família precisa se organizar, né? Tu falasse numa questão extremamente importante, né? Os inventários que eu tenho uma certa demora, por vezes são realmente documentações que cabem às partes, às vezes é difícil localizar, mas enfim, né? Se todos contribuem, olha, a entrega no tabelionato ela é muito rápida. É uma luz. É muito bom trabalhar com os tabelionatos. Eles estão capacitados, eles empenhados. E, enfim, né? Um caso hipotético, né, doutora, só para a gente também ter uma noção aqui, né, do que significa essa medida em termos de tempo. O que levaria um inventário consensual, média, né, assim, ou, né, um inventário consensual, né, vai para o judiciário e agora com essa nova medida? O que a gente pode fazer em termos de comparação de tempo, assim? Tanto do seu mundo ideal, digamos. Tá, olha só, no mundo ideal, inventário com menor, tá? Divisão correta, os balizadores legais implementados, precisando de uma homologação do juiz, chega a levar 1, 2 anos, sem litígio, tá? Aí, existem estados que possuem nas suas normativas, tá? Eles já tinham implementado o que hoje o CNJ, de forma nacional, possibilitou. E assim, estava falando com uma colega, né, e ela dizendo que sempre eles precisavam, em que pese, né, não precisar levar à justiça inventário com menor sem litígio, sempre precisou o olhar atento do Ministério Público. O Ministério Público chancelava em 10 dias.
E é isso que, não sei como vai se organizar isso no nosso estado, mas tu me pedisse números e nós advogados nos grupos, né, com advogados de outros estados, eles já deram feedback de como é, né, a dinâmica nesses outros estados. É isso que a gente espera. Não sei, né, pode ser que demore um pouco mais, mas, Clayton, desafogar o judiciário... Com certeza. né? É um posicionamento racional e, né, uma vitória para todos nós. E certamente um tempo bem menor, bem menos, né, do que a senhora coloca ali, pelo menos um ano pelo menos, né, estando tudo certo. Então imagina o quanto isso pode trazer mais benefício, né, em termos de celeridade para as pessoas. E às vezes as pessoas estão muito angustiadas nesse processo, né, doutora, para que as coisas saiam rápido, né? A gente faz o que pode. Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara com a advogada Janine El-Hawat, agora sim. El-Hawat, especialista em direito de família, advogada. Doutora, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Deixa uma palavra final aqui para a senhora, até em termos de orientação, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, para que aguardem um pouquinho, estão com o processo tudo pronto. Ali, né, pessoal, foi uma vitória para todos nós, né, uma vitória para a sociedade, essa celeridade. Procure o seu advogado de confiança para resolver aí, né, as suas demandas envolvendo inventário, envolvendo divórcio, sabendo que essas questões mais existenciais que se distanciam das questões patrimoniais, como guarda, convivência e alimentos, isso ainda assim, né, está sob o olhar atento do juiz e ninguém sai perdendo. Só vai haver, né, nesse sentido, vitórias, porque a celeridade, se distanciando aí da burocracia, é o que todos nós buscamos, é o que a sociedade quer e é o que estamos conseguindo, graças a Deus. Muito bem, doutora, muito obrigado, bom trabalho para a senhora. Eu que lhe agradeço, Clayton. Fica com Deus, tchau, tchau. Seguimos o Jornal da Câmara, agora com informações do Parlamento Municipal. O plenário da Casa manteve o veto parcial do governo ao projeto de lei do Legislativo que propõe adequações ao serviço de táxi aqui em Porto Alegre. A Prefeitura vetou 2 pontos do projeto de lei. O primeiro diz respeito à isenção de pagamento na área azul por parte do taxista. Segundo o governo, a proposta do Legislativo não apresenta fonte de custeio para a isenção. O governo ainda justifica que o estacionamento rotativo já tem tolerância de 15 minutos para uso do taxista e qualquer outro condutor. O outro ponto vetado do projeto trata da perda de permissão do táxi, caso o permissionário não tenha condições técnicas ou operacionais para manter o serviço. Conforme o governo, já existe lei federal que estabelece a medida. O projeto de lei, aprovado em abril deste ano, é de autoria do vereador José Freitas, do Republicanos. A matéria acrescenta o direito ao motorista de utilizar veículo totalmente elétrico e altera a potência permitida para a utilização de gás natural. A proposta ainda permite o pagamento via Pix e propõe outras mudanças. Ainda na área dos transportes, tem novidades circulando nas vias da capital. Ônibus elétricos começaram a operar em Porto Alegre. Desde o dia 19 de agosto, essa modalidade de veículo está disponível em algumas linhas da cidade. Vamos saber mais detalhes com o repórter Gilberto Caetano. Olá, nós estamos aqui no Terminal Mercado, de onde partem e chegam os 12 novos ônibus 100% elétricos da frota da capital. Os veículos estão atendendo 3 linhas, a linha Praia de Belas, a linha Vila Farrapos e a linha Integradora Centro, que interliga diversos hospitais. Para conversar com a gente sobre essa nova fase do transporte coletivo aqui da cidade, eu recebo a Maria Cristina Molina Ladeira, que é diretora-geral da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Olá, Maria Cristina, seja bem-vinda à TV Câmara. Maria Cristina, além de toda a questão ambiental, de todos os benefícios para o meio ambiente, estes novos ônibus trazem mais conforto para os usuários, uma vez que eles emitem menos ruídos, a viagem trepida menos. Fala pra gente essa questão do benefício ambiental e do benefício para o bem-estar dos passageiros.
Perfeito. Realmente, são novos veículos, eles são veículos que eles têm menos ruído, eles têm um conforto melhor, eles são totalmente de piso baixo, então quando o passageiro ele acessa dentro do veículo não tem um degrau, então ele tem acessibilidade, ele tem um ar-condicionado adequado às temperaturas, quanto mais quente ele refrigera melhor, e principalmente ruídos e vibração. Então, além do benefício para o passageiro, a gente tem benefício também para o motorista, para a tripulação, porque ele é um carro que ele tem uma ergonometria muito melhor. Então, também essas questões de saúde implicam numa melhor qualidade. Outra coisa também são veículos que nós colocamos adaptadores de USB para que as pessoas possam carregar seu celular e para que possam ter uma viagem mais tranquila. Ele tem janelas com vidros colados, inclusive tem uma maior visibilidade, né? Então realmente é um ônibus que vem acolher melhor o passageiro e é o que a gente espera em termos de qualidade para o nosso sistema de ônibus na capital. Maria Cristina, são 12 veículos que estão atendendo essas 3 linhas. Qual a autonomia dos veículos? Quantos quilômetros eles podem rodar? E se por um acaso terminar a bateria, a carga, como é que eles conseguirão carregar aí, podem carregar as baterias? Assim, realmente, a autonomia desses veículos, eles estão entre 250 e 280 quilômetros de autonomia da sua bateria. É importante destacar que esses carros não vão ficar sem bateria durante a viagem. Por quê? Por 2 coisas. Eles têm uma margem de segurança interna de bateria, então ele não gasta 100% da sua bateria. Ele vai gastar só 80%, 90%. Quando chegar lá no seu último 10%, ele já avisa ao motorista, olha, estamos chegando nos 10% finais. Então, na realidade, ele tem a possibilidade, inclusive, de retornar tranquilamente até um terminal, terminar sua viagem e retornar para a garagem. Então, ele não vai ficar, isso é uma questão que é importante a gente destacar, ele não vai ficar sem bateria na rua, né? Eles saem totalmente carregados da garagem. Hoje nós optamos por fazer uma carga noturna. Então, quando os veículos retornam para a garagem, eles já vão fazer o seu carregamento e de manhã eles já saem com 100% da sua bateria. Então, as nossas tabelas, tá? Nós dimensionamos para, no máximo, 200 quilômetros por dia cada um desses veículos, então ainda eu tenho uma quilometragem extra. Isso não significa que nós não vamos usar essa quilometragem. Na medida que o projeto for se desenvolvendo, nós vamos realmente aumentar o número de viagens, né? Vamos dar maior potencial, porque o objetivo de um carro elétrico diferente de um outro carro, quanto mais ele rodar, melhor, mais benefício econômico ele vai ter com relação a quanto mais rodar, ele vai ser melhor, ele vai ser mais eficiente. Então, nesse início é importante, a gente ainda está testando as rotas, estamos testando os tempos de viagem. A gente foi muito conservador no início de dar um tempo de viagem um pouquinho mais dilatado, para que o motorista ele vai sentindo a rota ao longo do seu percurso. É importante destacar um outro ponto, né, Maria Cristina, em relação à gratuidade da passagem, da segunda passagem para os usuários do cartão Tri. Como é que está funcionando essa questão da gratuidade? Sim, isso é muito importante, porque essas 3 linhas nós classificamos elas como alimentadoras. E por que a gente, na segunda passagem, a gente está fazendo ela ser gratuita? Para que as pessoas experimentem esse novo modelo, para que elas nos deem o feedback, olha, gostamos, não gostamos, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, e também para incentivar o uso dessas linhas, né? E com isso, mais pessoas vão poder usufruir deste projeto que a gente tem desenvolvido já há 2 anos, né? Já desde o ano passado, onde a gente abriu um chamamento aqui para a cidade de Porto Alegre para chamar produtores
fabricantes de ônibus elétricos do mundo inteiro e do Brasil para que viessem testar suas tecnologias aqui em Porto Alegre. E esse aqui é um resultado já desse primeiro chamamento, aonde que a gente realmente tem um projeto robusto. E é importante destacar que também nós somos muito bons operadores em diesel e nós estamos na curva de aprendizado do ônibus elétrico, né? E nós seremos bons tanto quanto diesel ou muito melhores. E antes de encerrar, eu lembro que o investimento, Maria Cristina, foi de cerca de 38 milhões na aquisição destes veículos. Como é que vai funcionar para, enfim, repor esse dinheiro que foi utilizado no município, Maria Cristina? Assim, ó, esse recurso que a gente teve foi um recurso do ano passado, né, aonde que a gente adquiriu os veículos através do subsídio, certo? Então, o que acontece? Não vai haver aumento da tarifa, ele é como uma antecipação desse recurso, porque assim, quando numa tarifa a gente faz a remuneração do capital, depreciação, então isso como a gente não vai fazer durante os 12 anos, 15 anos do veículo, a gente antecipou, inclusive isso economicamente é mais fácil, é melhor até, inclusive. Então a gente fez uma antecipação desse subsídio agora, considerando que o ano passado a gente tinha a possibilidade desse recurso ser utilizado. Perfeito, então. Maria Cristina, muito obrigado pela tua participação aqui na TV Câmara. Muito obrigada, o prazer é todo nosso e o objetivo nosso é divulgar, né? A gente sabe que há dúvidas da população, nós estamos treinando os motoristas, né? Tem aquelas questões dos mitos e as verdades com relação aos veículos elétricos, né? Mas uma coisa importante assim, são ônibus muito seguros, não há risco. Com relação aos medos, não há risco algum, são tecnologias já testadas, aprovadas, em operação no mundo inteiro e também algumas experiências aqui no Brasil, né? Isso é importante a gente destacar, né? Porque assim, a gente tem estudado esses veículos elétricos há mais de 2 anos, faz parte do nosso projeto, né? Ele faz dentro do nosso programa de melhoria da qualidade do serviço prestado à população de Porto Alegre. Perfeito. Quem quiser saber informações de horários e itinerários é só acessar o telefone 156 e também pode acessar o aplicativo Citamob. E mais do que tudo é menos poluente no ar, né? É um caminho para a sustentabilidade. Lembrando que Porto Alegre se comprometeu em zerar a emissão de carbono até 2050. Para mais informações, horários e itinerários dos ônibus, incluindo os elétricos, os usuários podem acessar o site linhas.eptc.com.br. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!